E eu pensando, mas aí eu vou ter filho, sei lá, daqui a 15 anos, e eu vou ficar 15 anos passando por isso, esperando essa possível gravidez que vai vir para resolver esse problema? Não concordo com isso. E a gente continuou batendo, correndo atrás, até que a gente encontrou a maravilhosa, a deusa suprema, a pessoa que pegou na minha mão e que me tirou de um limbo, que é a doutora Soraya, que eu te amo, doutora Soraya, sempre vou te amar, você é incrível. Eu fico chocada como vai fazer 18 anos que você fechou meu diagnóstico e ainda hoje as coisas que você me falou lá atrás, elas confluem e fazem sentido. Então, assim, fica aqui a minha gratidão e a minha declaração pública de amor à doutora Soraya, que foi quem me pediu uma cacetada de exame e me virou de cabeça para baixo. E só não fez exame que não era possível fazer ainda porque eu era virgem, mas de resto, essa mulher pesquisou tudo que ela podia pesquisar e questionou tudo que ela podia questionar. Até que a gente então consegue chegar ao diagnóstico de endometriose. Eu tava com 16 para 17 anos já, né? E aí, enfim, a gente fecha esse diagnóstico. E aí eu lembro com clareza dela avaliando todos os exames e lendo e fazendo tique, e anotando e digitando no computador, e ela ficou ali por alguns minutos e eu paradinha e quietinha com a minha mãe do lado, assim, e esperando ela falar alguma coisa, e aí ela vira a cadeira dela pra mim, olha no meu olho, aí ela pega na minha mão e fala assim, Jéssica, você tem endometriose, mas calma, porque existe tratamento. E eu tenho buscado, eu tenho estudado, eu tenho participado de congressos, eu tenho viajado em busca de maiores informações sobre essa doença, que é algo novo. Estou falando isso de 18 anos atrás, tá, gente? É algo novo que a gente ainda está entendendo como que funciona. E aí ela me explicou ali mais ou menos como que é o processo da endometriose. E aí eu vou explicar de forma bem resumida. Então é só para se tiver alguém aqui que não está dentro desse universo e não tem essa informação clara. A endometriose é basicamente um refluxo. E aí eu vou abrir um pequeno parênteses aqui, porque a nefrite, ela também, quando ela se torna crônica, ela também é um processo de refluxo, onde você tem um refluxo de urina que deveria ter sido expelida, que volta para os seus rins, isso causa uma inflamação ali naquela região dos rins e da bexiga. Refluxo de urina, que volta, deveria ter sido expelido, mas não, fez o refluxo e voltou. E aí causa a inflamação. E o que é endometriose? É um refluxo de sangue. Por quê? A mulher ovula, certo? E aí o corpo dela se prepara e cria ali uma camada protetora pro abraçar esse óvulo fecundado e começar a protegê-lo pro processo todo da fecundação e do desenvolvimento do feto. Porém, você não engravidou. E aí o que acontece? Essa proteção que tinha sido feita ali para poder colocar o óvulo em segurança e conforto, ela precisa ser descamada e sair do seu organismo. E você expele aquilo que já não te serve mais, que você não precisa mais, e aí o seu corpo volta para o processo todo do ciclo e vai formar essa parede de novo, esperando esse bebê que só vai chegar no dia que você se preparar para isso, eu espero. E aí acaba que o processo da endometriose é também esse refluxo do sangue que não se expele completamente e volta. E esse sangue volta e ele começa a coagular em várias partes da parede e do órgão reprodutor como um todo, tanto da parede do útero como do órgão reprodutor como um todo. Então esse sangue que volta e vai, né, se coagulando e se tornando esse tecido estranho, e aí vai causando o que a gente chama dos focos de endometriose, que é exatamente essas lesões de acúmulo de tecido desse sangue que deveria ter sido expelido, jogado fora, mas que retorna e começa a causar esse processo que também é um processo inflamatório, né? Numa escala um pouco diferente, um pouco maior,
mas é também um processo inflamatório. E aí, para quem não sabe, a endometriose, ela comete toda a região útero-sacra do seu sistema reprodutor como um todo, mas ele também pode se espalhar para o canal, a vagina, ele pode ir para a sua bexiga, para os seus rins, para o seu intestino. E no meu caso, por exemplo, ele foi para a coluna. E existem aí casos de mulheres de pessoas com útero com endometriose no diafragma, no nariz, nos olhos e no cérebro. É raríssimo, mas existem casos e isso já tem sido difundido aí porque tá ficando cada vez menos raro, porque na verdade era falta de comprovação, de ter mais pesquisa, de ter mais dados e de ter mais pessoas avaliadas no final das contas para poder definir o quão raro são essa difusão de focos para áreas incomuns, né? Enfim, ainda é, 18 anos depois, um processo muito inicial na medicina, que eu tenho certeza absoluta que se fosse uma doença que acometesse homem, meu amor, a gente ia ter um centro especializado em endometriose com especialistas multidisciplinar em cada esquina. Mas aí a doutora Soraya, né, consegue fazer esse diagnóstico, fechar esse diagnóstico. E aí eu lembro que nessa época também a minha madrinha, que já não está mais nesse plano, ela estava fazendo o superior de enfermagem e ela estava estudando, ela era responsável lá por essa parte do endometriose num trabalho que ela tinha que fazer. E aí coincidiu desse trabalho acontecer na época que eu recebi esse diagnóstico. E aí eu lembro que ela foi imprimir o trabalho que ela tinha feito, que tinha assim, sei lá, umas 15 páginas. E aí ela imprimiu para entregar para o professor, imprimiu uma cópia para mim também e trouxe para mim e falou assim, ó, dá uma lida nisso daí para você começar a entender. Eu acho que vai ter coisas aí que vai te ajudar a entender melhor como é o funcionamento da doença, para você entender melhor como se cuidar, né? E aí eu lembro disso porque eu tenho certeza que foi assim o primeiro processo de estudo que eu tive começou a partir desse trabalho. E eu lembro da gente discutir, eu lembro que depois de eu ler, eu fui atrás dela, a gente conversou, e aí ela perguntou coisa para os professores dela, e ela trazia de volta para mim informação, e foi ali que eu comecei o meu primeiro processo assim, de estudar mesmo, de tentar entender o que eu estava vivendo. E aí, como se fala muito, inclusive, da questão da mulher ficar infértil por causa da endometriose, eu lembro que esse ponto me marcou muito, bateu muito. E como eu sou uma pessoa que sonhei em ser mãe desde muito nova, eu falava sobre isso, tinha essa certeza absoluta sobre a maternidade na minha vida, mas eu lembro que isso me pegou um pouco na época, foi uma coisa que me deixou meio apegada, assim, porque eu lembro que assim, os médicos que eu fui depois disso, outros especialistas, ou então quando eu ia no médico por um outro motivo, mas tinha que falar da endometriose, porque tinha, né, era uma doença crônica, recém-descoberta, e que era interessante sempre falar. É sempre interessante você falar tudo, né, que você tem para os seus médicos. E aí eu lembro de receber muitos conselhos de tipo, então corre para engravidar o mais rápido possível, então você tem que ter filhos novos, não sei o quê. E aí eu que já era uma doida, desorientada, querendo terminar logo o ensino médio para ir para a faculdade, terminar logo a faculdade para entrar no mercado de trabalho e fazer minha vida e ter minhas coisas, ser independente, ter dinheiro e tudo mais, comecei a ficar ainda mais ansiosa e desesperada pensando, meu Deus do céu, eu vou ter que adiantar esse processo. Eu vou ter que ser mãe mais cedo do que eu pretendia e isso vai atrapalhar todo o meu planejamento de vida porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu tenho a vida planejada décadas à frente, então assim, foi uma coisa que me pegou, que me bateu muito e eu sei que é uma coisa que bate muito nas mulheres também. Então uma das coisas que eu já vou falar é calma, porque isso não é uma sentença de infertilidade. Não necessariamente. E tudo é possível. E existem diversos tratamentos. E se tem uma coisa que está sendo mais bem desenvolvida nessa questão da endometriose, é o tratamento de infertilidade, porque era a coisa que batia mais para as pessoas. Então, se você acabou de receber o seu diagnóstico e as pessoas estão enchendo a sua cabeça com isso, fica tranquila. Foca agora no seu bem-estar. Foca agora em ficar bem. Foca agora em ter saúde. Porque não tem como trazer uma criança para esse mundo se você não estiver bem, se você não estiver saudável, se você não tiver força para cuidar dessa criança. Mas fica tranquilo, que tem muita coisa para ser feita. E a gente vai falar sobre muita coisa aqui na frente. E se tiver aqui profissionais que trabalham na área
já começa a se apresentar aí, vamos criar essa comunidade, vamos trocar figurinha, porque vai dar tudo certo. Vamos todo mundo pegar na mãozinha aqui das amiguinhas que vai dar tudo certo.